Boa noite, igreja. Tudo bom? Semana foi abençoada? Glória a Deus, vai continuar sendo. Sem mais delongas, sempre tem o horário. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2. A gente tem bastante coisa para ler. 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai, eu quero louvar pela Tua palavra, Senhor, essa noite. Que o Senhor ministre o coração dos meus irmãos, meu Pai, o que o Senhor falou ao meu coração. E eu creio que o Senhor ainda fará mais, além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Mas Senhor, ministre nos nossos corações, meu Pai, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir, Senhor. Cada um de nós, aqueles que está aqui presente e aqueles que está assistindo pela internet. Que a Tua palavra seja impactante, que a Tua palavra venha dar, meu Pai, a 30, 60 e a 100 por um, fazendo crescer essa semente e germinar, para dar frutos, e esses frutos serem permanentes, Pai. Que em nome de Jesus, esse culto de hoje seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nunca entrou na visão de ninguém, no ouvido de ninguém, na boca de ninguém, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então, nós precisamos fazer o quê? Buscar a Deus. É Ele que tem tudo isso no coração dele. É Ele que tem, né? Porque ninguém pode chegar aqui e falar para mim e para você, ou nos mostrar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Hoje em dia, o profeta, ele é trazido até nós para confirmar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Mas isso vem de um relacionamento que você tem que ter com o Espírito Santo. Porque é Ele, o único capacitado para trazer de Deus tudo aquilo que eu e você precisamos ouvir e ver, antes mesmo de acontecer. Porque Ele nos fala e nos avisa antes, para que nós creiamos que Ele falou e que Ele é fiel à Sua palavra e a cada um de nós, ao amor que Ele tem por cada um de nós. Então, hoje à noite eu quero comentar um pouco com vocês dois lados. Um, daquele que não ouviu e quis fazer do seu próprio jeito, da sua própria forma, da sua própria maneira, não quis dar ouvidos ao que Deus tinha para falar. Uma orientação que Deus deu a eles e dá a cada um de nós, mas muitas das vezes, por qualquer motivo, até que o inferno vem tentar colocar barreiras na nossa frente, vem falar coisas opostas ao que Deus fala na sua palavra, e a gente acaba tomando decisões de que vão de oposto àquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está querendo para cada um de nós. E a gente acaba perdendo a bênção que Deus tem para a gente. Então, vê aqui em Gênesis 2, a gente vai ler um bocadinho hoje. Em Gênesis 2, versículo 16, fala assim: E o Senhor Deus lhe deu ordens de toda a árvore do jardim comeres, ele poder comer livremente. Ele está falando para Adão aqui, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi uma instrução que Deus deu para Adão. Deus orientou Adão, Deus falou para Adão para que ele não comesse daquela árvore. Ele podia comer de toda a árvore que tinha lá no jardim. De toda a árvore que produzia frutos, ele podia comer, das raízes ele podia comer. Foi uma orientação, uma direção que Deus deu para ele. E tudo que Deus faz é bom. A palavra diz que tudo que Deus faz é bom. Então, se Ele deu essa orientação para ele, porque essa orientação era boa, perfeita, agradável, né? Mas, como a gente sabe, né? E fala aqui no capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecido do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ver muitas das coisas nos atrai aos nossos olhos, aos nossos desejos, à nossa satisfação, que a gente acaba deixando aquilo que Deus nos orienta e nos diz para fazer de lado. E a gente acaba tomando decisões, né, em comportamento, seja lá no nosso trabalho, seja na nossa família, seja até ministerialmente, né, de que Deus não está dizendo para você fazer aquilo. Ele orienta você a não fazer ou a fazer alguma coisa, e a gente acaba deixando a voz dele de lado porque algo a mais nos atrai, seja pela visão, seja por desejos, seja por paixões, sentimentos, e isso acaba nos tirando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente acaba não desfrutando e não participando do que Deus tem para a gente. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem preparado de melhor para cada um de nós, para cada um de vocês, para cada um de vocês que assistem pela internet, para cada um de nós, para todos nós. Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele ama cada um de nós. E Ele tem o de melhor para todos nós. E aqui eles decidiram tomar uma outra decisão. Porque eles começaram a se afastar de Deus. Eles não estavam tendo mais um relacionamento com Deus, começaram a se aproximar da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas uma coisa muito legal que Deus me revelou esses dias foi que Adão olhou para aquela árvore e decidiu conhecer. Mas será que Deus não tinha um conhecimento para ele também? Acredito que sim. Né? Por quê? Porque Deus detém todo o conhecimento, toda a ciência. É dele. Mas ele decidiu, Adão e Eva decidiram não ter mais o relacionamento com Deus. E quiseram, por um caminho mais rápido, querer conhecer o bem e o mal. E uma das coisas que Deus me mostrou aqui, que ele passou a conhecer, por que do bem e do mal, ele bota uma árvore ali do bem e do mal, por que uma árvore só não do bem, já que ele é bom? Porque aqui ele falou, ele tinha dado a ordem para Adão, ele falou assim, cara, se você comer dessa árvore, você vai morrer. E isso é mal. Bem, e essa parte é o mal. O bem porque Deus está agindo nas nossas vidas. Ele está protegendo, Ele está guardando, Ele está fazendo só maravilhas nas nossas vidas. Essa é a parte boa, porque Ele está fazendo. Mas quando a gente desobedece, a gente entra no pecado, a gente já não tem mais a mão dele sobre a gente. Por quê? Porque a gente decidiu não ouvir mais a direção que Ele tem para dar. A gente decidiu, da nossa própria vontade, fazer aquilo que a gente acha de melhor. E a gente está dizendo para Deus, Deus, deixa eu, vou fazer do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, e vou fazer algo aqui que eu estou achando que é melhor. Vou tomar a minha decisão. E deixa o relacionamento com Deus, porque Deus, na virada do dia, Ele vinha sempre estar com Adão e com Eva. E Ele, paulatinamente, dia a dia, se Ele não fosse lá comer da árvore do fruto do bem e do mal, Ele iria conhecer. Porque Deus estava se revelando para Ele todos os dias. Como está aqui hoje ministrando no coração de vocês, como todos os dias que vocês vêm aqui, Ele não dá um conhecimento, não abre um entendimento, não nos dá um entendimento. Então, todos os dias que a gente vai ter com Deus, a gente vai ter um relacionamento com Ele, Ele nos aumenta e nos acrescenta o conhecimento. Ele não precisava desobedecer a Deus para comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, para ter o conhecimento. Ele teria o conhecimento com Deus. E Deus saberia, gradativamente, como dar esse conhecimento para ele. Quem é que já viu aqui pessoas que detêm um conhecimento e que ela não sabe lidar com aquele conhecimento? Eu já ouvi um tempo atrás aí, quer conhecer alguma pessoa, dá a ele autoridade e conhecimento. E você vai conhecer quem ele é. Você vai ver logo que de repente a pessoa se transforma, muda, acha que é o rei da cocada, né? E começa a ter outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude. Aí você, como Jesus chegou para Adão e falou, cadê você, cara? Não estou te reconhecendo mais. Você já está tendo outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento. Eu já não te reconheço. Né? A gente tem pessoas ao nosso redor que muitas das vezes a gente não reconhece mais por causa do comportamento dela que mudou.
Normalmente a gente vê a pessoa que foi, né, cresceu no trabalho, finanças, então aumentou o nosso bolso, a gente começa já a pensar diferente, de maneira diferente, e já quer achar que é dono de si, que pode fazer tudo, ter tudo aos seus pés. É uma área perigosa. Mas a gente não pode deixar de ter o conhecimento, ou de ter um conhecimento e não continuar tendo relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele vai usar esse conhecimento que nós temos para o propósito que Deus tem para alcançar com cada um de nós. E esse propósito vai ser bênção nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então veja a atitude de uma pessoa que toma a decisão, por mais que ela conheça, sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus, sem a direção do Espírito Santo. O que Adão e Eva trouxe para a vida deles? Versículo 7, capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher por entre as árvores, dentre das árvores. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira coisa que acontece com uma pessoa quando toma uma decisão fora de Deus, afastada de Deus. Primeiro, ela fica nu, porque ela está sem a cobertura de Deus, e o medo se instala. E você passa a não mais a buscar a Deus. Você passa a não vir mais à igreja. Você passa a não mais estar com pessoas que têm a comunhão, que buscam a Deus, que têm a presença de Deus, que quer falar de Deus, que vai edificar a minha e a tua vida. Você começa a sair de perto de tudo isso, porque vai manifestar o erro daquela pessoa. A atitude errada vai aparecer, porque se você está na luz, a escuridão, as trevas logo aparecem. A gente consegue ver sombras de alguns lugares aqui que não está a plena luz. Então eles se esconderam, porque ficaram com medo de Deus. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ó, um jogando para o outro. O homem disse que foi por causa da mulher e a mulher disse que foi por causa do diabo, por causa da serpente. A gente começa a dar desculpas e não toma uma atitude de arrependimento diante de Deus, para se voltar para o Senhor e ser edificado e trabalhado por Ele. Isso aconteceu também com Pedro, quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas Pedro se voltou para Jesus, se arrependeu e continuou seguindo no caminho do Senhor e foi uma bênção. Agora Judas não, traiu a Jesus e foi dar o seu próprio cabo, a sua própria solução da situação em que ele armou ali. Veja os caminhos diferentes que acontecem com aquele que busca Deus, que é orientado por Deus, e aquele que não é orientado por Deus. Aquele que não tem comunhão, não tem relacionamento com Deus. E olha o resultado que isso trouxe para eles. Então o Senhor Deus disse à serpente, capítulo 14. Vamos pular para o 16. Aqui ele fala da serpente, isso é para eles, não é para a gente não. Capítulo 16. E a mulher disse: multiplicarei sofrimento, Deus falando para a mulher, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. Todo teu desejo será para o teu marido, e ele governará. A Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldito é a tua terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha o resultado de uma vida que não tem relacionamento com Deus, que não busca Deus, que não ouve a direção que Deus dá, que não quer ser orientado por Deus, que quer tomar suas próprias decisões,
porque acha que tem um conhecimento, um entendimento, mas a gente não consegue chegar um passo à nossa frente sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ilumina nossos caminhos. A palavra, a letra, muitas das vezes nós temos um conhecimento, sabemos como é que faz, e queremos deixar o Espírito Santo de lado, porque, Senhor, deixa comigo, porque eu já sei como é que faz. Então, não buscamos mais a Deus, não buscamos mais a orientação de Deus, a direção de Deus, e queremos tomar nossa decisão. Não podemos fazer isso, porque sem o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo, ele vivifica a palavra, ele vivifica aquilo que é para nós, diante de tanta palavra que tem aqui escrita, que é para a gente. Toda a palavra que está aqui é para nós, mas ela precisa ser orientada e direcionada pelo Espírito Santo, para que venha a dar certo. Como é que você vai saber qual palavra usar numa situação que você vai passar, naquilo que você tem na sua família? Às vezes você quer tomar decisão de acontecer alguma coisa dentro de casa, você vai e diz, quer falar alguma coisa, o Espírito Santo, fica quieto. Toma outra direção. Faz assim, faz assado. Você sabe, porque você está iluminado. Você tem o conhecimento daquela situação, a atitude que tinha que ter naquela situação. Aí a tua esposa não tem, ou o teu marido não tem, aí você quer chegar logo e falar. Mas às vezes o Espírito Santo vai dizer, fica quieto. Não fala nada, toma um ou outro comportamento, uma outra atitude. Aí você vai ter, e o resultado vai ser o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O resultado vai vir, seja lá com o filho, seja lá no teu trabalho, seja na tua situação financeira, porque a gente já sabe, a gente fala aqui sempre no início, Deus dá semente ao que semeia. Mas onde você semear? Como você semear? Para quem você semear? Qual o valor que eu vou semear? É o Espírito Santo que vai falar no teu coração. É Ele que vai dizer o valor, é Ele que vai dizer aonde. É Ele que, num certo momento, que às vezes você está sempre ali fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, constantemente vai dizer assim, agora pega isso aqui e leva em outro lugar. Mas eu tenho o conhecimento? Não, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Aí a gente acaba trazendo essas maldições para a nossa vida. Porque a gente ali não tem a cobertura de Deus. Não temos a cobertura de Deus. Eu quero mostrar a vida de um outro homem. Vai em Juízes. Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão foi um homem tremendamente usado por Deus no poder da força manifesta na terra desde a criação do mundo até hoje. Sansão foi uma promessa aos pais dele, a mãe que era estéril, ela não poderia ter filhos, que ela foi direcionada a ter o filho dela com um voto de Nazireu. O voto de Nazireu, em Números 6, depois você pode ver com mais calma, poderia ser qualquer um de nós poderíamos tomar esse voto com Deus. Mas Sansão foi chamado para ser Nazireu desde o seu ventre até a sua morte. Então, os dias da vida dele teria que ter sido com o voto de Nazireu. Se o voto de Nazireu você decidisse tomar esse voto para com Deus, havia um propósito. E quando esse propósito tivesse sido cumprido, aquele voto terminaria. Você poderia terminar e dizer, já cumpriu e tal. E o voto do Nazireu, você não poderia beber vinho, você não poderia beber bebidas fortes, comer uva, sua casca, você não podia tocar em corpos mortos, cadáveres, e você não poderia cortar o cabelo. Esse era o voto do Nazireu. Para a gente hoje não tem isso, tá? Para a gente hoje, a incircuncisão, a circuncisão, para a gente não importa na exterior. O que importa é a circuncisão do coração. São as nossas atitudes que vai expressar tudo aquilo que nós amamos, como nós amamos a Deus. Tá? Aqui era a incircuncisão. As pessoas olhavam para aquele homem e sabiam que aquele homem era de Deus, que ele tinha um voto e que ele estava coberto por Deus, porque tem uma aliança com Deus. Amém? E a gente vê que esse homem, ele começa a ter atitudes e comportamentos que fora do que ele deveria ter tido. Fora da orientação que Deus tinha dado para os pais, e com certeza os pais passaram para ele, deram a ele entendimento, mas ele decidiu tomar atitudes que ele queria.
Veja aqui. Juízes 14. Aqui Juízes 13, só para você ver como é que foi o chamado dele, Juízes 13, 5, fala, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. No versículo 7, ele fala aqui, um pouco mais, ele diz, na parte 2 aqui, porque o menino será consagrado a Deus, será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Aí a gente vê aqui no versículo, no capítulo 14, que ele fala, a partir do versículo 3, porém, seu pai e sua mãe não dissera, não há porventura mulher, não, deixa eu ler a partir do primeiro, desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas de Filisteu, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhes disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vos tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrada. Ele começa a botar as vontades e as decisões dele. Mas seu pai e a sua mãe, versículo 4, não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, versículo 5, pois com seu pai e sua mãe a Timná, e chegando a vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Você vê o poder que Deus tinha através da vida dele, né? De pegar um leão e rasgar todo ele como se fosse um cabrito, era nada. Tamanha era o poder e a força que o Espírito Santo se movia através desse homem. Mas ele começou a se achar o tal, porque ele tinha regras que ele deveria cumprir. Veja no versículo 8, depois de alguns dias voltou ele para o tomar, e apartando-se do caminho para ver o caminho do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber aos pais que o corpo do leão é que o tomara. Você vê, ele não podia ter tocado em cadáver. E ele acabou tocando no cadáver, pegando o mel que estava lá dentro, se achando mais do que aquilo que Deus estava orientando para ele, que ele podia fazer aquilo que não era devido a ele. Não era devido a ele tocar no cadáver. Ele já começou aqui a quebrar a aliança que Deus estava tendo com ele, o voto dele. Ele começou a se sentir acima, ou se achar acima da direção da palavra de Deus, da orientação que o Espírito Santo tinha dado para ele. E começou a ter as decisões que ele bem queria. A gente vai ver muito mais coisa aqui para frente, ó. Vê aqui no capítulo 15, versículo 14. Chegando a ele, a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse, com uma queixada, olha o que ele começa a falar, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens.
Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramanate-Leí. Ele pegou de novo algo que ele não poderia pegar. Por mais que era para lutar contra os filisteus, seus adversários, ele pegou de uma queixada, de um animal morto, para poder lutar as suas lutas. Feriu 1000 homens. E ele ainda começa a se gabar. Com uma queixada de jumento, um montão e outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Ele começou a se gabar daquilo que ele era, daquilo que ele fazia. E começou a querer aparecer para homens. Isso tudo, você vai se afastando de Deus. Aos pouquinhos, você vai fazendo coisas que isso vai te afastando de Deus. Veja aqui no capítulo 16. Versículo 4 diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vem e vê em que consiste a sua grande força, com que poder dominá-lo, podemos dominá-lo, amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poder, em que poderia ser amarrado para te poder subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos e ainda não seco, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aqui ele começa a falar de várias coisas, não vou ler tudo aqui, de situações que ele começa a se afastar de Deus e dizer a ela, brincar com o voto que ele fez de Nazireu, com o voto que ele fez com Deus, começa a brincar com isso, com Dalila, e vai se afastando cada vez mais de Deus, e ele vai ali, naquele momento, ele ainda vai se levantando e vai abatendo todos os homens que vinham contra ele. Ele continua vendo ainda por pouco tempo a operação do Espírito Santo na vida dele. No versículo 17, fala assim: descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Se afasta tanto de Deus que acaba falando a real fonte da bênção de Deus na vida dele, da provisão de Deus na vida dele, do sustento de Deus na vida dele, da força de Deus na vida dele. Ele já não tinha mais comunhão nenhuma com Deus. Mas há situações em que muitas das vezes a gente acaba fazendo, que é sair da provisão do Espírito Santo, que a gente já não tem mais, ele se afasta, e você já não vai mais com a força dele. Porque você vai se afastando tanto dele, você está se dizendo tanto autossuficiente, né? Sansão estava falando aqui: eu sou autossuficiente, eu não preciso de você, eu não preciso de você, eu não preciso. E por um certo momento, quando ele vai se levantar achando que ia acontecer a mesma coisa, como que acontecia antes, o poder de Deus, o mover do Espírito Santo na vida dele, olha o que acontece. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dele, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor já tinha se retirado dele. Ele não sabia, porque nenhuma comunhão mais ele tinha com o Espírito Santo. Ele já não tinha mais aliança, ele já estava fora há muito tempo. Desde o momento que ele tocou o leão, o cadáver, ele já passou a dizer para Deus de que ele não queria mais aquele voto, já não queria mais a provisão de Deus, o sustento de Deus sobre a vida dele. Ele já estava se dizendo para Deus autossuficiente.
que ele não precisava mais, porque ele já tinha um conhecimento daquilo que ele era. Ele matou um leão, rasgou o leão, bateu nos homens todos que tinha lá. Ele falou, já comigo, quem é que vai me deter? Eu sou o cara. Eu tenho tudo. Sou tudo. Não preciso mais do Espírito Santo. Mas nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem o próprio Sansão conseguiu enxergar aquilo que Deus tinha preparado para ele. E era infinitamente maior do que tudo aquilo que ele pôde ver ali. O resultado de tudo aquilo que Deus tinha para orientar ele era livrar o seu povo. Não era só para a vida dele, não era para só ele se gabar, não era só para ele se dizer que era o cara, que ele era o tal, pessoas ficaram idolatrando ele. Mas era a salvação de todo um povo. Isso era uma das coisas que Deus tinha preparado para ele, através da vida dele e para ele. Mas ele decidiu largar tudo isso de lado, largar a comunhão com o Espírito Santo, deixar a orientação de lado e fazer dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, aquilo que ele queria. E o resultado disso, versículo 21, então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Quando a gente está afastado de Deus, a gente fica cego. A gente não consegue enxergar o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, aonde ir, como negociar, onde investir o nosso dinheiro, como tratar a nossa família, como tratar os nossos parentes, como cuidar daqueles que estão à nossa volta. Porque você não tem a direção do Espírito Santo. A gente está cego, a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Mas o Espírito Santo, com o Espírito Santo, a gente tem toda a luz que nós precisamos. Nós somos iluminados pela palavra. Deus aviva a palavra que está dentro de nós. Necessitamos do conhecimento? Sim, claro que precisamos. Sem o conhecimento, como é que Deus vai poder nos orientar? A gente não vai ter orientação, porque a gente não sabe como fazer. Então, Jesus não vai chegar perto da gente, o Espírito Santo vai chegar perto da gente e nos orientar, se nem ao menos o conhecimento daquilo que nós devemos fazer e precisamos fazer, nós não temos. Então, Ele não pode usar. Então, a gente tem que botar a informação para dentro. Mas não é vivermos através dessa informação. É vivermos com essa informação na dependência do Espírito Santo. Na comunhão do Espírito Santo. E ter essa dependência dele todos os dias de nossas vidas. A gente vê que Jesus, ele crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. Todo o crescimento de Jesus, dos seus 30 anos, foi botando informação para dentro. Foi conhecendo, para que no momento certo, ele pudesse ser um instrumento poderoso na mão de Deus. E alcançasse o objetivo que ele tinha para alcançar através da sua vida. Que foi o quê? Todos nós aqui hoje, salvos. Todos nós curados, sarados, abençoados, fortalecidos, tendo a nossa vida, nosso nome escrito no livro da vida, para estarmos com Ele para todo sempre, para toda a eternidade, nossos familiares alcançados, nossos parentes alcançados, as nossas vidas sendo bênção para outras vidas, para que outras vidas possam também serem salvas, para a gente dar testemunho do Senhor. Tudo isso está em nós já. Toda a plenitude do conhecimento estava em Jesus, hoje está em cada um de nós. E esse Espírito Santo necessita e precisa usar a gente, porque ele não vai se manifestar aqui de novo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então nós precisamos botar esse conhecimento para dentro, ter esse conhecimento da palavra, conhecimento do Espírito Santo, conhecimento da obra de Deus, daquilo que Ele consumou na cruz do Calvário, saber quem nós somos em Cristo Jesus, vivermos através da nova criatura que nós somos. E Deus vai usar a gente poderosamente, tanto quanto poderia ter usado tanto Adão quanto Sansão e outros homens que foram tremendamente aqui usados, mas a um certo momento, como Saul, decidiu também tomar a decisão que ele queria, em vez da orientação que Deus tinha dado, que o profeta tinha dado para ele. Nós não podemos nos achar autossuficientes. Nós temos que ter, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que tenhamos sabedoria, por mais que nós tenhamos toda a plenitude de Deus dentro de nós,
como em 1 Coríntios fala, Paulo fala que todo conhecimento já nos foi dado, os dons estão aí para ser manifesto através das nossas vidas, a sabedoria. Se alguém tem sabedoria, como diz Tiago, peça que Deus vai dar. Mas tudo isso a gente precisa do Espírito Santo para alcançar o fruto, o objetivo necessário, para ter a plenitude do objetivo de Deus alcançado, não o meu ou o teu objetivo. Você vê que Salomão, ele não fez nada de errado e teve todo o conhecimento que ele precisava, ele só pediu a Deus. Se Adão quisesse ter o conhecimento, se ele quisesse, ele só pedia a Deus que Deus daria a ele. Não precisava dele desobedecer. Tudo que nós necessitamos e precisamos, a gente não precisa ir ao mundo para buscar. Tudo tem na presença de Deus. Toda a plenitude está na presença de Deus. Seja dos prazeres, seja de uma família maravilhosa que a gente possa ter, está tudo aqui, tem a resposta toda aqui. É só buscar o Senhor, Ele vai te revelar, Ele vai te falar. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aquele que tem relacionamento com Ele. Ele tem para te falar, Ele vai te falar, Ele vai te mostrar. Veja, no próprio 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler mais uma vez a partir do versículo 9. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, versículo 10, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo a profundeza de Deus. Por isso Deus diz para nós assentarmos à sua destra, enquanto Ele coloca nossos inimigos por estrado dos nossos pés, para que nós possamos assentar à sua destra, para que nós vejamos e conheçamos o seu amor, tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Mas para isso nós precisamos buscá-lo, para ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, aquilo que Ele tem para cada um de nós. Assim nós vamos estar alegrando o coração de Deus. E isso vai alegrar também o nosso coração. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Descansa no Senhor. Busca Ele. Em Jó, já estou acabando. Jó 36. A partir do versículo 1 diz assim: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão, dá a sua compreensão, não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houverem com sabedoria, abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvires e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Por mais que nós estejamos aqui como homens de Deus, pastores, líderes, mestres, apóstolos, profetas,
no nosso coração também não entrou aquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês. Mas está no coração de Deus. E o Espírito Santo vai lá e sonda o coração de Deus e traz para cada um de nós. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Tudo que Ele tem para cada um de nós, para mim e para você, é bom. Eu que tenho os pensamentos a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para levar o fim que você deseja. Então, para que buscar outras pessoas? Nós vemos aqui, vemos a igreja, isso é bom, para confirmar aquilo que Deus já falou no teu coração. Na tua comunhão com Deus, no teu relacionamento com Deus. Não façamos como Adão fez, como Sansão fez, em desobedecer a direção e a orientação que Deus dá para cada um de nós. Senão vai trazer aquilo ali, que eu li. Para Adão, sofrimento, trouxe trabalho, suor. Para Eva, na gravidez, a dor. Para Sansão, seus olhos foram furados, perdeu a visão, tornou-se escravo dos filisteus, dos seus adversários. Mas o que Deus traz para mim e para você é crescimento, é progressão, é prosperidade, é vitória, é dobrada a unção, é te botar como cabeça, não como cauda. É fazer a tua vida ser um sucesso, em toda a plenitude daquilo que Ele é. Se Ele não poupou o seu filho, Ele vai poupar qualquer outra coisa. Nada Ele poupa. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele não estão agravados para que Ele não possa nos ouvir, e nem o seu braço encolhido para que não possa nos abençoar. Pelo contrário, se eu posso dizer assim, que Ele diz para a gente não ficar ansioso, mas Ele está numa ansiedade de querer nos abençoar tremenda. Mas nós precisamos ouvir a sua voz, ouvir a direção que Ele tem, ouvir aquilo que Ele tem preparado para a gente, para mim e para você. Amém? Vamos colocar de pé. Vou ler mais uma passagem em Colossenses, que eu vou mostrar aqui para vocês o que Deus fez com a escolha de Adão, com aquilo que Adão achou, porque ali foi direcionado, foi pela serpente, por Satanás. Em Colossenses 2, versículo 14, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e o despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Vê se vale a pena o conhecimento que Adão escolheu, porque ele escolheu ouvir a voz da serpente. Olha onde a serpente está hoje. Foi envergonhada na cruz do Calvário pela sabedoria e o conhecimento do nosso Deus. A gente tem que fazer como Paulo. Escolher a Deus, estar com Deus é incomparavelmente melhor do que estar nesse mundo, do que fazer nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Em que a tua escolha seja sempre ouvir a direção de Deus e escolher caminhar com o Senhor. E você vai ser sempre um sucesso. Vai alcançar sempre o objetivo, sempre, nunca falhar. Desde a criação até Gênesis e Apocalipse, a gente não vê uma falha de Deus, uma luta, uma guerra que Deus perdeu. Homens perderam porque não quiseram ouvir a direção de Deus. Como também tem vários exemplos de pessoas que ouviram a direção de Deus e alcançaram a vitória.
tua vida seja uma vida, uma caminhada de vitória. Todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, meu Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque a tua palavra não volta vazia antes de cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou nas nossas vidas. E nós não vamos voltar para ti vazio, meu Pai, antes de cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou. Que teu Espírito continue trazendo nos nossos corações, meu Pai, tudo que está no teu coração. Que o Senhor continue, o Espírito Santo, falando nos nossos corações, verdade do nosso Deus, edificando as nossas vidas, para que as portas do inferno não prevaleçam contra elas. Porque os pensamentos e o caminho que o Senhor tem para nós é de paz, é de bem e não é de mal. Para levar o fim que nós desejamos, e um fim proveitoso, é a tua palavra e a orientação que o Senhor tem para cada um de nós, porque somos teus filhos. E aqueles que são teus filhos são guiados pelo teu Espírito Santo. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. E eu quero te agradecer, meu Pai, porque aqui só tem filhos do Senhor, que são guiados pelo teu Espírito. E que teu Espírito continue, meu Pai, a ministrar a tua verdade nos nossos corações, dia a dia, nossas vidas. Porque nós necessitamos e dependemos totalmente do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos, mas contigo, e em todas as coisas, o Senhor nos faz mais do que vencedor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Obrigado, meu Pai, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor já o venceu na cruz do Calvário. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor já foi à frente, quebrando todas as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor traz até nós a vitória. E assim nós glorificamos o teu santo nome. E te bendiremos por todos os teus feitos, hoje e para todo sempre. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E que todo aquele que crê diga amém. Amém. Glória a Deus.